Super Esporte ao vivo, sexta-feira, 10 de abril de 2015. Estão definidos os horários das quartas de final do Campeonato Paulista. A gente te mostra já já como foi a reunião de ontem na Federação Paulista de Futebol. Depois de 2 meses treinando, Cleiton Xavier deve estrear neste domingo pelo Palmeiras. Os detalhes daqui a pouco com o repórter Osmar Garrafa, ao vivo direto da Academia de Futebol. Mas, para a gente começar, vamos com uma notícia do futebol internacional. O brasileiro Daniel Alves não irá renovar com o Barcelona. A agente do lateral direito, Dinorá Santana, encerrou ontem as negociações do jogador para ampliar o contrato com o Barça, que se encerra em 30 de junho desse ano. Como não houve acordo, o jogador vai deixar o clube no final da temporada. Em entrevista coletiva, Santana, que é ex-mulher do lateral, explicou que o Barcelona ofereceu contrato de 3 anos, mas com a condição de que ele jogasse 60% dos jogos da temporada. Daniel é alvo de outros clubes europeus, como o Manchester United e o Paris Saint-Germain. Falando no clube francês, o atacante do PSG, o sueco Ibrahimovic, pegou um gancho de 4 jogos no Campeonato Nacional por conta das ofensas pesadas que ele fez ao juiz Lionel Jaffredo e também à França após a derrota do PSG para o Bordeaux no dia 15 de março. Lá, o xingamento não ficou barato não, viu? A gente lembra muito bem o que ele falou sobre a França. Agora a gente vai para o intervalinho, jogo rápido. Daqui a pouco eu volto com o Esboril, que já está ali sentadinho, e com o Osmar Garrafa, direto do Palmeiras. Até já. O Super Esporte está de volta para a gente falar do Campeonato Paulista. Depois de 15 rodadas, o Paulistão deve finalmente esquentar. Sim, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Botafogo e 15 de Piracicaba começam a decidir quem vai ser o campeão da temporada 2015. Ontem, o repórter Felipe Esboril esteve na sede da Federação Paulista de Futebol acompanhando a reunião que definiu as datas e os horários das quartas de final. Vamos ver. No dia seguinte, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista já é tradição. A federação organiza o Congresso Técnico, que define os horários e locais das quartas de final. As partidas já começam neste sábado, com o Corinthians recebendo a Ponte Preta em Itaquera, às 4h20 da tarde. E contrariando a informação inicial de que o Timão pudesse jogar domingo de manhã. Na verdade foi vinculado, né, pela imprensa e pelos bastidores, mas só que em teoria nada tinha decidido até o momento, né? Então o Reinaldo usou uns critérios bastante claros para todos os clubes, então não teve nenhum tipo de discussão e todos aceitaram prontamente pelos critérios que foram apresentados. Na sequência, o São Paulo recebe no Morumbi o Red Bull Brasil às 6h30 da tarde no Morumbi. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Militar aprovaram 2 clubes grandes da capital jogando no mesmo dia. Desta maneira como está sendo conduzido, o próprio secretário de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, acertado com os clubes e a federação, eu acredito que com as medidas preventivas que estão sendo implementadas, que nós vamos transcorrer tudo dentro de uma normalidade muito grande dentro do Campeonato Paulista, dentro da competição. No domingo, por causa dos protestos já marcados, o Palmeiras foi o escolhido para jogar às 11 da manhã. Não é um problema para o Palmeiras, é claro que não é o melhor horário. O melhor horário seria sábado, final da tarde, só que o Palmeiras foi o 4º colocado entre os mandantes, então o Palmeiras não pôde escolher outro horário que não fosse esse. Fico muito satisfeito da sensibilidade da federação de não ter tirado o jogo de São Paulo. Isso seria, assim, um grande prejuízo, não só financeiro como esportivo. Afinal, você é o primeiro do seu grupo, você vai fazer um mata-mata num jogo só. Se você não tiver pelo menos o fator campo a seu favor, aí sim seria um grande prejuízo. Encerrando as quartas de final, o Santos recebe na Vila Belmiro o 15 de Piracicaba. Mas o assunto com o presidente do Santos, Modesto Roma, foi a renovação de contrato com o atacante Ricardo Oliveira. Uma proposta do São Paulo surgiu no meio do caminho e pode atrapalhar. Isso é o direito que o São Paulo tem. A série de jogador é tão comum, eu acho que cada um age com a sua ética.
Sem problema. O senhor confia plenamente na palavra do Ricardo Oliveira e segue com o que estava acertado antes? Ricardo é um homem de palavra, de caráter, de moral. E acho que não há problema nenhum. O senhor cobra a proposta do São Paulo, se for maior? Eu não cubro propostas. A proposta que eu fiz, eu fiz. E não vai aumentá-la? O Santos tem patamares. O Santos não regateia. O Santos não oferece menos do que pode para fazer negócios futuros. O Santos tem uma política e cumpre a política. Eu não cubro a proposta, Saulo. A proposta que me cobre. Bom dia, Felipe Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa. Parabéns pela entrevista com o senhor Modesto Roma. Foi legal. Júnior. Ele sempre é um bom entrevistado. E ele me lembra em alguns momentos o Juju, o senhor Juvenal Juvencio. Escute, já sempre esse estilo, né? E escuta, Ricardo Oliveira tá na mira sim. Termina o contrato dia 4 de maio, não é isso? No final do Paulistão. Já passou pelo São Paulo em 2006 e 2010, então, e o Allan Kardec está machucado. Então... E o Luiz Fabiano vai embora, né, Anitta? Daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Vamos falar daqui a pouco, vamos falar dos confrontos, o Ricardo então. Oliveira, trazendo uma informação, ele pediu 3 vezes mais, um pouquinho a mais do que ele ganhava. Ele ganhava R$50 mil por mês, pediu um pouco a mais, chegaram a um acordo, talvez o salário dele fique no valor de 3 vezes mais do que ele ganhava antes, um bom salário. Ricardo Oliveira, que tem a palavra com o presidente do Santos, Modesto Roma, mas a gente sabe que no futebol a palavra às vezes acaba caindo por causa da grana. Acredito que o Ricardo Oliveira não vai fazer isso, porque é um cara correto, íntegro, um grande profissional, nunca teve margem para discussão nas declarações dele, quer dizer, um cara corretíssimo, vai acertar com o Santos, mas que o São Paulo o procurou, isso é verdade. E uma informação também, Anitta, o Ministério Público de São Paulo está investigando essa mudança de regra do Campeonato Paulista. Por quê? O quarto pior paulista colocado, no caso o Palmeiras, teria que perder o mando de campo por causa daquela questão da Polícia Militar não dar a segurança necessária para 2 grandes da capital jogarem no mesmo dia. Isso estava no regulamento da federação. Mas o Palmeiras, a federação e o Botafogo entraram num acordo para que o jogo fosse no Allianz Parque. Por que o Botafogo aceitou? Porque todas as rendas somadas do Botafogo giram em torno de R$300 mil. Só nesse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, como a renda vai ser rachada ao meio, o líquido, vai ganhar cerca de R$1 milhão. Quer dizer, mais do que ganhou no Campeonato Paulista inteiro, por isso que eles aceitaram. Então o Ministério Público investiga essa mudança de regra no Campeonato Paulista. Vamos aguardar. Vamos aproveitar que você estava falando do Palmeiras e vamos ao vivo com as informações, então, do Verdão com Osmar Garrafa. O Palmeiras vai jogar, então, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 11 horas da manhã no Allianz Parque, né? A gente quer saber, então, quais são os destaques do dia por aí. Garrafa, bom dia. Bom dia, Anitta. Bom dia, Felipe Esboril. Bom dia, galera ligada no Super Esporte. O Palmeiras treina neste momento aqui, aquele chamado trabalho a pronto para a partida de domingo, 11 da manhã, contra o Botafogo, quartas de final do Campeonato Paulista. E antes de falarmos um pouquinho a respeito do time que o Oswaldo deve levar a campo, ontem, obviamente, já mostramos que o Cleiton Xavier foi apresentado. Depois de um longo período já treinando, ele está com documentação regularizada, inscrito no Campeonato Paulista, e ontem ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva. E ele fala que ele não se sente um ídolo aqui do Palmeiras. Para ele, ídolo é o Marcos, que fez história por aqui, não é? O Alex. E também ele fala nessa entrevista a respeito da possibilidade de jogar ao lado de Valdívia. Vamos acompanhar Cleiton Xavier. Para ser ídolo, acho que não sei se esse também não é o momento. Acho que teria que ganhar bastante títulos, conseguir mais coisas pelo Palmeiras. Aí sim, eu acho que seria. Acho que ídolo para mim é como o Marcão, o próprio Alex, né, que acabou de encerrar a carreira. Então esses são ídolos. Quando ele saiu, eu cheguei, e agora ter a oportunidade de jogar com o Valdívia, vai ser legal pra caramba. E é sempre bom você jogar ao lado de um cara inteligente, que sabe lidar com as situações do jogo, do momento. E o Valdívia é sensacional, cara. Acho que qualquer pessoa que jogar do lado dele, com certeza se dá bem.
O Cleiton Xavier, que falou conosco, e também o Valdívia, que estão treinando normalmente, eles serão relacionados para a partida, mas não começarão entre os titulares. Não há essa dúvida. Porque ontem nós conversamos de forma exclusiva com o técnico Oswaldo de Oliveira. Aliás, essa reportagem vai hoje no Gazeta Esportiva. Um papo bem legal com o Oswaldo, falando tudo que ele projeta dessa próxima fase do Campeonato Paulista. Ele que completou 3 meses de Palmeiras esta semana. Aliás, nós conversamos ontem também com o Oswaldo, vamos reproduzir um pequeno trecho dessa entrevista, falando do assunto mais polêmico de ontem para hoje, que é o fato, foi inclusive anunciado ontem na federação, mas depois que os repórteres já tinham deixado a sede da entidade, que os árbitros na próxima fase e até a final do campeonato estarão com patrocínio. Até aí normal. O problema que gerou polêmica é que 2 patrocinadores que estarão estampados nas camisas dos árbitros e também, obviamente, do trio de arbitragem, são 2 patrocinadores do Palmeiras. Não é? E muita gente achando isso uma falta de ética, achando que realmente o negócio não vai fluir bem, porque o Estatuto da FIFA nem permite essa situação. Ele permite o patrocínio, mas desde que não tenha um conflito de interesses. E obviamente tem. Aí eu perguntei para o Oswaldo se ele entende que essa pressão em cima da arbitragem pode respingar no trabalho dele aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o Oswaldo sobre esse tema polêmico, a arbitragem com o mesmo patrocínio de camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. É claro que isso tem 2 lados muito importantes que podem incomodar. Um, que eu acho que é o principal, e eu acho que isso não vai acontecer com os árbitros, mas deles tentarem provar nos jogos do Palmeiras que não precisam desse aditivo, né? E aí tomarem atitudes mais drásticas contra a equipe do Palmeiras. Essa sinceramente, é a minha principal observação. Até porque a outra, eu não acredito que ninguém, por causa de um patrocínio, vá favorecer a A ou a B. Agora, pela atmosfera criada, eu acho que ele pode sofrer alguma influência, né? É como, às vezes, a gente fala assim, fulano de tal é um juiz caseiro, e ele aí, por estar naquela praça, ele prejudica o time da casa para não parecer caseiro. Então, essa é a minha preocupação. Isso aqui, assim, me causa alguma espécie. Do contrário, eu acho que os árbitros estão aí, estão preparados e sabem dar conta do recado. Tá aí, Anitta, Esboril, o técnico Oswaldo de Oliveira falando a respeito desse tema extremamente polêmico. A arbitragem vai entrar a partir dos jogos de quartas de final, estampando na camisa, né, os 2 patrocinadores que são aqui do Palmeiras. E o Oswaldo, ele saiu com essa, né, que de repente o feitiço pode virar contra o feiticeiro, ou seja, essa pressão em cima do árbitro, o árbitro para querer mostrar que não tem nenhum comprometimento, pode ser muito mais rígido com o Palmeiras, na dúvida contra o Palmeiras. Isso preocupa o técnico Oswaldo de Oliveira, Anitta. Garrafa, o Esboril quer falar com você sobre... Valdívia. Só, Garrafa, como você trouxe a informação, a gente estava ontem lá na federação e a federação foi tão esperta ao ponto de divulgar esse patrocínio depois que todo mundo tinha ido embora, não é? Para não repercutir como repercutiu negativamente. Mais uma esperteza da federação que colocou no Twitter essa informação e depois retirou esse tweet afirmando que o patrocinador é do Palmeiras. Mas, ô Garrafa, eu queria te perguntar, você que está aí no Palmeiras hoje, parece que a negociação entre Palmeiras e Valdívia andou esfriando nos últimos dias. O pai do jogador está aqui no Brasil, já ouviu a proposta. Ontem lá na federação, nem o Paulo Nobre, nem o Alexandre Matos quiseram falar sobre o assunto. Como é que estão as coisas por aí? É mais ou menos nesse sentido, Garrafa? Esfriou o negócio? Olha, Esboril, a situação é essa. As partes não se manifestaram publicamente e cada um tem uma informação. Mas a informação que a gente tem é... O Palmeiras fez uma proposta ao Valdívia, paga um salário fixo, comentou-se algo em torno de 150, 200 mil reais fixos, mais 50 mil a cada vez que ele entra em campo. Esses valores não foram confirmados de forma oficial, isso não agradou o staff do Valdívia e agora a diretoria do Palmeiras aguarda uma resposta do chileno. A verdade é essa, o Palmeiras só deve aceitar e assinar um novo contrato com o Valdívia se for dos moldes que o Palmeiras pretende, por produtividade. E essa forma de contrato não agrada os chilenos, Boril.
Oh, mas ó, 50 claro, pau né? por jogo, até eu, hein, Garrafinha? Jogar aquele futebolzinho, 50 pau por jogo, você não ia? Obrigada, Garrafa. 6 horas da tarde, então fiquem ligados na entrevista que o Bottle fez com o Oswaldo de Oliveira. Ó, o São Paulo entra em campo amanhã contra o Red Bull Brasil no Morumbi às 6h30 da tarde e deve ter entre os titulares um jogador que vem ganhando bastante espaço aí nos últimos jogos do tricolor. A reportagem é do Gavini. Hudson está no São Paulo há um ano. Sempre foi bastante elogiado pelo antigo treinador Muricy Ramalho, mas ainda não conseguiu se firmar como titular. Talvez por isso cause alguma confusão entre os torcedores. Não, já vieram me abraçar falando que é o Pato. Oi, Pato, não, calma que eu não sou o Pato. O Pato tá ali para trás, eu tá ali. O bom é que ele cortou o cabelo agora, então tá parecendo um pouco menos, né? Mas às vezes confunde sim. Aos poucos, no entanto, o Hudson vem ganhando espaço. Contra a Portuguesa, quarta-feira, na primeira partida de Milton Cruz como técnico interino, ele ganhou a braçadeira de capitão. E o discurso no vestiário foi como de um veterano que há muito tempo veste a camisa tricolor. Às vezes falaram que faltava um pouco de companheirismo, então acho que ontem a gente demonstrou que não falta companheirismo no São Paulo. A rapaziada correu bastante, se dedicou bastante. Então, acho que foi isso que eu procurei passar para todo mundo e todo mundo assimilou bem pra caramba. Hudson mostra maturidade e personalidade. Contra o Red Bull será novamente titular. Mas com a volta de jogadores poupados contra a Portuguesa, sai do meio-campo e vai para a lateral direita. Já que Bruno está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Que quando um jogador consegue fazer duas funções, desempenhar duas funções e bem, e que ajude uma equipe, ele se valoriza, assim. Mas fico feliz por estar fazendo meu trabalho, por estar podendo jogar bem, por estar podendo atuar bem. Mas sei também que tenho que melhorar muito, entendeu? Tenho que, às vezes, uma sequência maior é um pouco melhor para mim e é isso que eu vou buscar. O fato é que o tricolor precisa reagir na temporada. As derrotas anteriores aconteceram no momento em que o time podia perder. Agora não há mais espaço para erros na reta final do Paulistão e nos jogos decisivos da primeira fase da Libertadores. Se depender de Hudson, chegou a hora da virada. O São Paulo só depende de si para mudar os rumos do time na temporada 2015. Se a gente conseguir desempenhar um bom papel, tanto sábado agora quanto o Danúbio, a equipe pode tomar uma outra cara, pode tomar um outro corpo e pode embalar daqui para frente que vai ser muito importante. Que depois vai vir semifinal, depois vai vir a eliminatória da Libertadores. Então acredito que o melhor está por vir. Olha, Esboril, eu não sei o que é que você tem aí anotado no seu papelzinho, mas o que eu tenho. Allan Kardec ontem foi operado, passa bem, está se recuperando em casa. Também temos a informação de que Luiz Fabiano correu ontem no gramado, mas não vai jogar contra o Red Bull Brasil. E Ataíde Gil Guerreiro esteve em Buenos Aires. Posso falar alguma coisa ou não? Sim. Senão você quer fala falar tudo. essa? Você fala tudo. Ah, não sei o que você tem anotado aí, eu anotei minhas coisas também. Então, ele foi para Buenos Aires falar com o Saavedra, né, o Alejandro Saavedra, e que pediu uma semana, para esperar mais uma semana para dar resposta para o São Paulo. Só porque ele também está interessado está falando com o Manchester City, né? Já que você já deu todas as informações. Obrigada. O Sabella é o preferido da diretoria do São Paulo, mas os jogadores, a informação que eu tenho é que os jogadores não querem um técnico estrangeiro. Por que, Esboril? Porque é aquela coisa da dificuldade com a língua. O Gareca sofreu muito isso quando veio pro Palmeiras. Mas o Pato falou que tanto fazia. Mas Pato é uma coisa. Tem mais 30 jogadores no elenco do São Paulo, né? E o preferido dos jogadores do São Paulo é um só. Jornada da Confusão? Vanderlei Luxemburgo. Os jogadores preferem o Luxemburgo ao Sabella. Então, como você disse, o Ataíde esteve em Buenos Aires, conversou com o Sabella, que foi o técnico da Argentina na Copa do Mundo, mas a informação que a gente tem é que o grupo não quer um técnico estrangeiro. Não quer. Então vai tirar o São Paulo da zona da confusão? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Então tá bom. Vamos seguir aqui. Agora é Corinthians, né? Amanhã também, 4h20 da tarde, em Itaquera, o Corinthians recebe a Ponte Preta, adversário que é velho conhecido do Timão, viu? Veja aí na reportagem do Jordi, Adriano Dou. São 2 jogos sem vencer. Será que é nisso que o técnico Tite está pensando?
Com o bom futebol dessa temporada, o motivo deve ser outro. O adversário das quartas de final, a Ponte Preta. Este será o terceiro duelo em fase decisiva do Campeonato Paulista entre as duas equipes nos últimos 4 anos, com uma vitória para cada lado e um personagem em comum, o Wendel, que estava defendendo o time de Campinas. Claro que tem um carinho especial pela Ponte Preta por passar 3 anos lá, mas independente do adversário, já vai ser um jogo especial por ser uma quarta de finais, não pelo adversário. O Wendel está confirmado, agora atuando pelo Corinthians para o duelo. E se o adversário preocupa, a estatística ajuda. São 23 jogos invictos na temporada e ainda 29 dentro da Arena Corinthians, local da partida deste sábado. Mas todo cuidado é pouco. Que a Ponte Preta, a gente sabe que tem jogadores de muita qualidade, dos times do interior acredito, no meu ponto de vista, é o melhor. É um time de Série A, jogadores rodados. Então a gente tem que entrar totalmente focado. Acho que tudo que a gente fez até agora na competição serve como uma vantagem para você poder jogar em casa. Mas ao mesmo tempo agora começa uma outra competição, né? Onde você tem um jogo e um jogo que pode decidir a sua permanência na competição ou não. Escuta, filho, quais as suas informações do Corinthians? Anitta, é o seguinte, concordo com o Wendel, com o que ele disse. A Ponte Preta é o adversário mais forte do interior. É o que vai trazer mais dificuldade aí para o Corinthians passar para a próxima fase na semifinal do Campeonato Paulista. E o Corinthians vive uma intensa maratona. O Tite poupou alguns jogadores, né, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Agora vem com força máxima amanhã em Itaquera. Como eu disse, a renda dividida, né, 50 para cada um. E também, Anitta, nos últimos 17 dias, o Corinthians jogou 7 vezes. Muita coisa, né? Uma maratona. O Corinthians que ainda tem Libertadores pela frente no meio de semana. Enfim, o Corinthians vai se acertando nesse meio de Campeonato Paulista e também término de primeira fase da Copa Libertadores da América. Corinthians que já tem a vaga segurada nas oitavas de final, praticamente, né? Da Copa Libertadores da América. Está muito bem, é o melhor time brasileiro da atualidade. Danilo treinou ontem com a equipe, né? Está se recuperando daquela tendinite no calcanhar esquerdo. Tá anotado aqui, eu anotei. Você é fera. Obrigada. Nós, né? A gente que trabalha aqui, a gente anota tudinho para não esquecer. Sim, e domingo? Domingo, quero te encontrar. 4 horas Vila da tarde, Belmiro, na Vila Belmiro. Eu e você e eu. Santos recebe o 15 de Piracicaba. Ah, os jogadores do Peixe estão atentos no adversário, viu? Confira. Jogo decisivo, jogo muito complicado. A gente tem que estar ligado porque essas equipes que estão vindo aqui jogar contra a gente está com uma proposta de jogo muito eficiente na marcação. Então a gente tem que ter tranquilidade, né? Para poder aproveitar as oportunidades que vai aparecer e poder matar o jogo. Desde o primeiro dia da pré-temporada, a gente espera por esses jogos, né? Esses jogos mais decisivos, o jogo que a gente sabe que não pode vacilar, não pode ter erro. Porque a gente sabe que um erro pode ser fatal. Claro que um erro pode ser fatal, porque sempre. Um jogo só, né? Não é mata-mata, é só mata. Então, perdeu, tá fora do Campeonato Paulista. O Santos que fez um grande Campeonato Paulista até o momento. Informação de última hora, Anitta. Ai, meu Deus. David Braz fraturou a mão, dedo da mão, operou ontem em um hospital de Santos. Mas escuta, o que houve? Ele machucou na última partida do Santos, né? E acabou operando. Ontem à noite ele operou. Hoje de manhã ele vai receber alta. Sim. Né? E está praticamente fora, né, desse confronto contra o 15 na Vila Belmiro. O Renato permanece como dúvida também para o técnico Marcelo Fernandes, que hoje treina à tarde. A equipe vai acertar o time para enfrentar o 15 de Piracicaba nessa partida decisiva para ir para a semifinal do Campeonato Paulista, Anitta. Por que você está rindo, filho? Bom, vamos fazer assim, já que a gente tem um tempinho. Corinthians e Ponte Preta, placar. Acabou? Opa! Acabou. Então não tem tempinho. Vamos responder a sua pergunta. Corinthians. Quanto? Corinthians, 2-1. 2-1, tá bom. Só esse que vai dar. São Paulo e Red Bull. São Paulo. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Santos e Piracicaba. Santos, Piracicaba. Tá. Então tá, tchau. Bom fim de semana. Caia no ritmo do sertanejo com Alan Brasil no Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade.